uma coisa que a gente vai estar falando agora. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. Amém. E a música final, eu tive que dar uma segurada aqui, Senhor, que disse assim: deixa eu ficar todos os dias aqui, Senhor. Deixa eu ficar aqui. A gente fala que quando a gente vai no retiro, a gente tem a sensação que a gente precisa mais, a gente não quer sair do retiro, já percebeu? Toda vez que a gente vai no retiro, a sensação é: meu Deus, não me deixa desse retiro não, Senhor, eu quero ficar aqui. E aí alguém fala assim: está acabando, a sensação, o coração começa a fechar: meu Deus, eu vou descer e vou perder a delícia da transfiguração. E aí a gente vai hoje trabalhar um texto que, confesso a vocês, um momentinho só, que confesso a vocês que muita leitura, acho que eu chorei umas 3 ou 4 vezes. E aí eu imaginei o seguinte, teve uma hora lá então, falei: meu Deus do céu, eu tenho que parar de chorar, que agora eu vou chorar na hora do culto, Senhor. Porque eu imaginei o nosso conselho. Alex, você vai morrer de dor de cabeça, Alex. Você vai morrer de dor de cabeça hoje. Porque Alex não chora, é o único que não chora. Não chora não, ninguém. Fica aqui, ó. Cabeça vai estourar. Olho vermelhinho. Júlio, ele olha para mim, não sei por que ele olha para mim. E chora pra caramba, velho. Pastor Noela chora não. O pastor no primeiro dia não chorou. 10 minutos depois o pastor estava chorando pra caramba. Falei: meu Deus do céu. Então olha só. E aí, nesse texto, é como se eu ficasse no lado ali de Jesus, junto, conversando com a samaritana ali. Não vou chorar. E foi difícil, porque não tem noção do que aquela mulher passou, e vocês vão entender isso. Pessoal, quase todo mundo conhece essa história, de rabo a cabo, de ponta a cabeça. E aí a gente vai descobrir que a gente conhecia muito pouco dessa história. Se a gente olhar e entender essa história agora, a gente vai entender aqui. Nós vamos ler o texto, é um texto grande, não é um texto pequeno, é um texto grande. Eu vou ler o texto, Sulamita vai fazer a voz, vai fazer a parte da samaritana, e aí a gente vai fazer um texto, lendo esse texto, e vocês vão entender, depois que a gente terminar de ler, a gente começar a trabalhar a mensagem, vocês vão entender o porquê dessa samaritana, o texto ser tão forte, e deixar aquela mulher com o coração quebrado, desesperado. Vamos entender isso. Então abre lá em João 4, marca na sua Bíblia, risca a sua Bíblia, coloca isso na sua Bíblia, firme, meu irmão, firme. Coloca isso na sua Bíblia como texto principal. Os meus alunos aí da classe Nova Vida, levanta a mão aí, meus alunos. Aí o povo abençoado. Aí eu vou falar isso, aí agora é mesmo, né? Algumas pessoas vão dizer: mas você não falou isso com os alunos antigos. Levanta a mão os alunos antigos aí. Aí, Deus abençoe. Vamos lá aqui, João 4. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. João 4, começando no 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vai passando. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, e tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta ou meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe a Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu:
Se tu conheceras o dom de Deus e a quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe te darias água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a tua água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Amém, aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. E isto disseste a verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e neste monte, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem, e o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: essa que doeu. Eu sou o que falo contigo. Sou eu quem falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-os o que estiveram falando com aquela mulher. Todavia ninguém disse nada. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Não dizeis vós ainda que há 4 meses que vem a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e que a ceifa receberá um galardão, ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que é ceifa, ambos se regozijarão. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e que o outro é que ceifa. E vós enviais a ceifar onde vós não trabalhaste, e outros trabalham, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo o que tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito Santo, que esclarece, que torna claro as informações, seja, Deus, em nossos meios aqui, em nome de Jesus. Que toda a informação não seja mera informação, mas seja palavra do Senhor transformadora de coração, em nome de Jesus. Que seja, Deus, vida e bênção de transformação, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém, Pai. Meus irmãos, essa mensagem é a mesma mensagem que vai ser utilizada na célula, mas também na casa de paz. Então, é uma mensagem que vem do fundo do coração de Deus mesmo. Olha o que Deus tem para a vida da gente aqui, ó. Antes disso, eu vou explicar, só para a gente entender, porque quando o cara fala assim, toda vez que a gente lê a Bíblia, meus alunos, eu falo isso com eles, né? Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter uma base, por isso que às vezes a gente tem dificuldade da leitura da Bíblia, porque a gente tem que tomar um pouquinho de base histórica, bíblica. E aí, quando você entender essa base histórica, você vai falar assim: ai meu Deus, coitada dessa samaritana. Ai meu Deus, coitada dessa samaritana. Olha aqui. Vamos entender por que os samaritanos não se davam com os judeus. Na verdade, a Bíblia, e eu também fui muito elegante, não se dava.
Eles odiavam os caras. Eles tinham nojo da cara. Gente, é muito triste. A gente que passou, a gente que veio da pobreza, muito pobre de Marredeci, né? A gente via naquela escola, todo mundo arrumado, a gente lá na conga, na sandália de dedo, saltando aquele, emprestando o colega, e aí a gente ficava com vergonha. E todo mundo ficava assim, lá vem um catingoso, porque a gente não tinha desodorante, a verdade é essa, né? Não é só porque isso, não, porque a gente também não tomava banho no dia anterior, ia para a escola suado e tal, e só Jesus na causa. E aí criava um distanciamento. Esse distanciamento é muito ruim. Sabe aquele cara que olha para você, que você se sente meio humilhado? Porque além de feio, né, a gente tinha pouca coisa. E aquele shortzinho, usando cupim e tal, né? E isso vai pesando, e o cara olhava para a gente se sentia muito triste. Meu irmão, Samaria, vocês vão entender que Samaria é a nova Tapera. Vocês vão entender que quando a gente dizia, você mora onde? Nós preencher cadastro, a gente falava assim, Tapera. Aí o cara, você mora onde? Tapera. O cara não entendia, Tapera, do ouvido tá surdo. O cara, não, você está falando para dentro, parece que tem vergonha do lugar. Não tenho, não. Tem, você tinha. Mas agora, meu irmão, Tapera está sendo conhecido como lugar da graça de Deus. Bem? Está sendo conhecido como lugar da graça de Deus. A gente vai em algum lugar, em algum bairro, o cara diz, você é de Tapera? Sou. É daquela igreja presbiteriana? Sou. Uau, rapaz, o negócio está até pegando fogo, né? Aquela imagem que eu mandei para o texto nessa semana. Cara, você é da hoje? Já vi, aleluia, da igreja de Tapera, todo queimado, né? Porque está virando o que? É a ação de Deus neste lugar, meu irmão. Então vamos entender por quê que Deus resgatou a nossa história aqui de Tapera. Quando alguém daqui lembra que a gente ia lá para a Central e ficava lá aqueles feiozinhos lá, nós, Tapera, todo mundo olhando para nós com vergonha, eles com vergonha de nós com vergonha deles, a gente pensando, meu Deus, que povo rico, e ele pensou, meu Deus, que povo pobre. A vantagem é que Deus, meu irmão, estava com a gente. Então a sabedoria bíblica nos destacava em algumas coisas, porque só isso não é muita coisa para a vida da gente. Então vamos entender aqui agora. Olha esse mapa aqui. Esse aqui é o mapa de Israel. E esse homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, era o rei de todo Israel. E aqui você tem Israel e você tem Judá. Eram duas em uma só. E ele era rei de tudo. E era um homem que Deus amava de uma maneira especial. Por mais que ele tivesse alguns erros, como todos os seres humanos, era como se fosse a menina dos olhos de Deus. Deus tinha um amor com aquele homem demais. Demais. Deus amava Davi. A Bíblia diz que Deus amava Davi. Deus amava Davi. E aí era um homem segundo o coração de Deus. E aí na sucessão familiar entra um novo rei chamado Salomão. Um homem que chegou e disse para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma coisa. Não me dê riqueza, não me dê nada, mas eu quero sabedoria para governar esse povo como meu pai. E aí, se você ler o texto sobre sabedoria, Salomão foi o homem mais inteligente que houve nessa terra, e não haverá gente mais inteligente que ele. Os homens sábios, quem lê um pouquinho de história, sabe que o Egito era comum ter pessoas altamente qualificadas, mas a Bíblia diz que nenhum do Oriente era mais sábio do que ele. Só que Salomão, ao envelhecer, ele começa a querer ter relacionamento com outras mulheres de outros reinos. E Deus diz, Salomão, você só pode se relacionar com as mulheres do seu reino. Salomão transpôs isso tudo. Foi feita uma pesquisa antropológica agora, que diz que até na África, possivelmente, tem judeu negro. Por conta de Salomão, que o cara se relacionou com a rainha a rainha dos etíopes, e vários filhos tiveram lá. Salomão, depois de velho, tinha 1000 mulheres. Salomão tinha ali os nomes dos povos, e isso aqui acabou com a vida dele. Porque o que Salomão fez com isso? Salomão começou a adorar a outros deuses que aquelas mulheres propunham. Por exemplo, ele diz, faz uma maloque para mim na região tal aqui de cima. Ele ia lá, fazia um deus aqui para outro, fazia deus aqui. Então, muitos deuses foram criados, e Deus falou para Salomão, Salomão, diante dessa ação sua, lá em 1 Reis,
diante dessa ação sua, Salomão, eu vou separar o seu reino, não vou fazer no seu governo pelo amor do seu pai, que eu amava demais, mas o próximo filho seu, o reino vai se separar em duas partes. E aí Salomão separa, quando tem um filho dele, esse rapaz chamado Roboão, que passa a ser o governador, passa a ser o novo rei de Israel, de todos os reinos. E aí ele começa a escravizar muito, forçar muito, há uma rebelião, e Jeroboão passa a reinar em todo Israel. Então passou a ser dividido, esse povo passou a ser de Jeroboão, que tinha mais ou menos 8 tribos, e aqui passou a ser 2 tribos só. E aqui você tinha Roboão e Jeroboão. Esse cara aqui, Jeroboão e Roboão, passou um determinado tempo. Gente, olha só como que Deus é, hein? 23 reis passaram aqui, nenhum fez o que era bom aos olhos de Deus, nenhum. Enquanto aqui você tinha Josias, você teve tantos outros reis maravilhosos. Ocorreu de um determinado fato, determinado tempo, que a Síria sitiou, invadiu toda essa área aqui. A Síria, só para a gente ver, a Síria tinha como capital Nínive. Quando fala Nínive, vocês lembram de? Gente, de novo, quando vocês falam, tá gravando, vamos lá. Quando vocês falam Nínive, quando fala Nínive, lembra de? Jonas. Por que Jonas tinha medo? Porque os assírios, os ninivitas, eram muito violentos, mas muito violentos. Eles matavam as pessoas, faziam um monte de terra. Não tem 15 minutos, não falei nada ainda. Vamos lá. Tem muita coisa para falar. E aí, Babilônia. Na Babilônia, foi outra invasão aqui, levou todo mundo para lá. Dentre os que levou, você conheceu Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Oi? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, vocês conhecem. Sadraque, Mesaque e Abdenego não é nome bíblico, é nome babilônico. Alguém botou o nome do menino Sadraque, coitado. Sadraque é nome babilônico. E aí levou isso tudo para lá. Só que aconteceu o seguinte: os assírios tinham uma cultura, e essa cultura, ele levava as pessoas daqui e levava as pessoas e fazia o seguinte, misturava outras pessoas que eles tinham em um determinado local. Então todo mundo daqui de Israel, aqui é especificamente Samaria, então todo mundo do mundo, de outros lugares que eles invadiam e botaram aqui, e as mulheres de Samaria começavam a se relacionar com outros homens, os homens com outras mulheres, e aí bagunçou por completo. Passado muito tempo, esse povo aqui, na hora de reconstrução do muro, 70 anos depois de Babilônia, na hora de construir o muro, esse povo aqui disse o seguinte: Sambalá, Tobias e o outro, eles eram daqui de Samaria, e esse povo aqui não gostava mais do samaritano, dizendo assim: você é samaritano, é sujo, você não é de Deus, porque levou um povo para lá e ficou o restante. O que ficou aqui se relacionou com um monte de gente, vocês são sujos. Gente, era humilhação demais. Quando Jesus fez a parábola do bom samaritano, isso foi alguma coisa de horrendo aos olhos de um judeu. Como que pode existir bom samaritano? Povo nojento, sujo. Eles desprezavam por completo o samaritano. Desprezo, gente, de olhar e falar assim: é sujo, não encosta em mim não, é como se tivesse leproso, porque para eles foi misturado o povo. E aí essa mistura, depois de muito tempo, foi juntando muita gente aqui. Mas vamos mais para a gente trabalhar isso rapidinho. Agora mesmo a gente vai entrar, depois você começa levantando. É 15 minutos, entendi. Agora que eu entendi. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Olha o versículo, gente. Jesus estava aqui na Judeia e foi outra vez para a Galileia. Só que era necessário para Jesus passar por Samaria, que ele poderia ir por aqui direto, mas ele resolveu entrar por aqui, porque era-lhe necessário passar por Samaria. Ali ele encontra uma mulher samaritana, e aí a história começa a ser alterada. O povo, que milhares e milhares de anos eram humilhados pelos judeus, e aquela mulher vai e senta com Jesus, e aí começa um texto que eu estou assim maravilhado com essa mulher, que ela diz assim, olha, e aí ela vai e fala, deixou a Judeia e foi lá. Depois disso, Jesus
não se deixa restringir pelos preconceitos criados e impostos pela sociedade. Caso contrário, ele jamais teria se dirigido àquela mulher. Você sabe o que a gente está gostando dessa igreja? Porque ao longo dos anos a gente quebrou muito preconceito. E ainda a gente está quebrando mais preconceito. Porque algumas pessoas chegam a dizer o seguinte: eu não vou naquela igreja de Itapera não, povo metido. E quando entra aqui, diz que a gente descobre, o cara fala assim: rapaz, vocês não são metidos não, vocês são tudo de Deus, transformador. E aí fica todo o coração queimando. Eu falei: então vai lá, fala pro seu colega que a gente não é metido. E está vindo cada vez mais gente. E aí a gente não tem esse negócio de que o cara for judeu, se for grego, se for romano, o que for caiu aqui dentro, vai aceitar Jesus, em nome de Jesus. Vamos tratar desse homem, Senhor. Vamos tratar desse homem. E aí vocês não têm noção o que é trabalhar em uma classe chamada Nova Vida. Tudo bem que todas as células passam por vocês para cair lá na nossa sala, mas eu digo para vocês, é Deus ali mesmo, gente. É Deus transformando pessoas. É Deus dizendo o seguinte: eu não tenho preconceito não, vem para cá. Lá Jesus é assim, ó. Ele não restringe pelo preconceito criado pela sociedade. A sociedade diz: gay está fora. Jesus diz: gay está dentro. A sociedade diz: sai fora, negão. Aí nós dizemos: vem para cá, negão bonito, lindão. Aí, Sula, eu já peguei o meu. Porque o que Deus diz? A gente aqui não tem. E aí a gente tem esse negócio de se é isso ou se é aquilo, vai entrar e vai ser transformado em nome de Jesus. E Jesus rompe a barreira do preconceito. Escreve aí, ó. Jesus rompe a barreira do preconceito. Jesus sabe exatamente quem somos. Jesus sabe exatamente quem somos. Ele não vê o que Max Lucado, que eu acabei de ler agora, que todo dia é um dia especial. Max Lucado diz assim: as pessoas, nós conseguimos só enxergar aqui. Deus já te vê lá na frente. Deus já te vê transformado. Deus olha para o mendigo e diz: esse é um príncipe. Deus olha para um cara com 16 anos de droga e diz: esse é meu filho amado, transformado, maravilhoso. E o nome dele é Robinho. Aleluia, Senhor. Deus olha para aquele homem chamado, está lá na nossa célula, Lauro, que usado uma expressão para o nome dele de violento. E a primeira coisa que a célula fez foi tirar esse pseudônimo dele. Seu nome é Lauro. Uma vez Jane me apresentou um cara que o pseudônimo dele me fez chorar. O cara é chamado de Zeca Diabo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Tem que tirar esse pseudônimo. A primeira coisa, Deus disse para Jacó: vou te dar um novo nome. Você vai ser Israel. Você vai ser Israel. É ser transformado. E aqui a gente entra acabado, com o coração ruim. E aí você ouve a palavra de Deus e fala assim: Senhor, o que está acontecendo no meu coração? É Deus transformando, meu irmão. Não há preconceito não. E olha o que aquela mulher disse: como sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. O que eles pensam e falam de nós é lá, gente. É isso que as pessoas pensam. Quando a gente vai conversar com o cara diz assim: ó, você conversa com a gente? Ah, você não é crente, não está conversando com a gente aqui, cara? Ou você vai convidar a gente para a célula? A gente é pecador. Olha só, eu não posso ir à célula não, porque eu estou bebendo muito. Aí você diz para ele: não, você pode vir. Aí outra diz assim: rapaz, eu não posso ir para a célula não, porque eu sou macumbeiro. E Deus transformou. Aí outro diz assim: não, eu não posso ir para a célula não, meu irmão, porque eu sou católico roxo. E Deus transformou. Amém? E uma pessoa diz: eu não posso para a sua célula não, que o meu Deus é outro. Eu sou de uma religião onde o universo se liga a mim de uma forma única. Eu sou de outra religião. E Deus transformou. E Deus vai transformar mais e mais, porque Deus não é um Deus de preconceito. O que a gente tem que dizer para ele é o seguinte: o que eles pensam de vocês? Que vocês não vão receber na célula? Nós vamos receber todos na célula. Todos na célula.
E aí a gente tem que olhar como Deus olhava para as pessoas. Deus olhava e dizia o seguinte: eu tenho que ir para Galiléia, mas eu vou cortar um caminho, vou parar na Galiléia, lá na Samaria, que eu preciso conhecer uma pessoa lá. Eu não vou conhecer uma pessoa para transformar uma pessoa, não, meu irmão. Eu vou conhecer uma pessoa para tirar o estigma de uma nação. Eu vou tirar o estigma, a dor do preconceito de uma nação. E aqui Jesus olha com esse amor, como ele olha para o rico e para o pobre. Gente, abre o coração aqui, ó. O cara que é muito pobre, eu fui na igreja batista de lá de BH, e o pastor me disse: os homens mais ricos de BH, são membros dessa igreja. Os homens mais pobres de BH são membros desta igreja. Amém. Sabe por quê, meu irmão? Porque há um preconceito com o rico que você não tem noção. Eu lembro que Isaac falava isso: eu não gosto muito de rico, mas ele falava isso antes. Agora ele está apaixonado por tudo que é rico. Não pode ver, está sem Jesus, ele é rico. Por quê? Porque a gente tem um preconceito contra rico. Outros têm um preconceito contra o pobre. Não é preconceito com ninguém. Jesus amou o mendigo, abraçou o leproso. Gente, não foi a cura do leproso que deixou o leproso feliz apenas. Foi o toque que ninguém, só para você saber, nenhum leproso toca no outro leproso. Tanto preconceito que eles têm um com o outro. Mas Jesus não curou o leproso. Jesus abraça o leproso e depois ele cura o leproso. Ele toca na sua ferida e diz: está curado. Mas antes ele toca onde ninguém vê. E esse preconceito foi vencido. Olha mais, e a mulher começa: a igreja é o ponto de partida. Essa fala do pastor, olha, a igreja é o ponto de partida. Nós estamos saindo para abençoar. Quando a gente sai dali, daquela porta para lá, você tem que estar imaginando a quantidade de pessoas que estão desesperadas. Pessoas desesperadas, precisando da sua fala. Dizendo: e aí, Jesus te ama. Jesus te ama. Gente, quando tem ação do Espírito, quando tem uma ação do Espírito, essa expressão Jesus te ama já te faz chorar. Quando você abraça alguém, a pessoa está com o coração todo cortado, você abraça alguém, bota a mão na cabeça e fala assim: Jesus te ama. Fica tranquilo que Jesus sabe o que você tem. Só essa fala você já fica chorando. E às vezes nem fala nada. Keila, nos momentos difíceis, uma criança levanta, Keila pede: Senhor Deus, me manda alguém me dar um abraço. O garoto sai, do nada. Eu falei com o menino: vai lá dar um abraço em Keila. Aí ele: quem é Keila? Falei: aquela menina lá. Aí ele: eu estou querendo um abraço nela mesmo. E ele sai e vai dar um abraço em Keila. Keila sente como fosse um abraço de Deus. São esses preconceitos que estão travando às vezes a igreja. Vamos mais, ó. Então, saiu dali para lá, abre o coração para abraçar. A mulher samaritana começa a falar de uma necessidade. Ela disse assim: gente, eu tenho sede, Senhor. Eu quero água. O Senhor não está entendendo. O Senhor está falando de água, eu estou falando de água. Estou falando de água, você está falando de água. Jesus está falando de água, de uma água transformadora, que nunca dá mais sede. Jesus está falando no ambiente espiritual, ela está falando no ambiente carnal. É assim que a igreja às vezes vem. O que você quer, meu irmão? Bênção. Estou precisando de emprego. Você vai onde? Lá na igreja. E ele já vem com o Senhor, vai me ajudando. É isso que ela fez. Senhor, eu quero água. E o Senhor, igual a ela, que tem uma necessidade que chama necessidade fisiológica, mas tem muita gente com outras necessidades. Necessidade da segurança. Senhor, me dá um emprego, Senhor. Senhor Deus, me dá a minha casa própria. Senhor Deus, me ajude a melhorar o meu negócio. Senhor Deus, eu preciso de fazer amigos, que eu estou ficando deprimido. Eu preciso de amizade, Senhor. Outro diz: eu estou precisando de autoestima. Eu estou com uma depressão, estou com o coração fechado, eu estou entristecido, eu não tenho mais prazer das coisas, eu fico trabalhando para me encher de coisa, mas eu não tenho mais alegria no meu coração. E aí essas necessidades, esse vazio de quem é riquíssimo também, cheio de autorrealização, mas vazio por dentro. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu,
Ninguém parece que presta atenção na leitura. Vírgula, Zaqueu era rico. Rico! Não parecia que não precisava de nada, mas era rico. Ele diz: Zaqueu, pesa aí, vou na sua casa hoje. Nessa descida, Zaqueu já desceu chorando. Gente, eu tenho certeza que eu desceu chorando. Meu Deus, já entrou no meu coração. Senhor, o quê? Não, vou lá. Você quer o quê? Não, vamos comer uma coisa, vamos lá, Senhor. Já foi rindo. Ele já sentiu a transformação de Deus pelo caminho. Porque ele podia não precisar dar nada. Ele disse: eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres e vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Essa é a ação de Deus. Quando ele entra no coração da gente, a gente fica doido. Por isso que às vezes o novo convertido tem mais fogo do que o velho. Por isso que às vezes o novo convertido fala: estou indo para a igreja. E o cara fala assim: meu Deus, você vai de novo na igreja? Você está virando uma beata. Uma amiga minha disse uma vez aqui, que às vezes alguém diz para ela: não, sabe o que é isso? É amor demais. Só entende isso. Presta atenção no que eu vou falar. Você sabe qual é a diferença de um crente que aceitou Jesus aqui na igreja e de um cara que veio da macumba, do espiritismo, do candomblé, da bebida, da maconha, da cocaína, de qualquer outro, veio lá do lixão mesmo? Sabe qual é a diferença? Jesus disse assim: quem mais ama, mais se perdoa. Aquela mulher que chorou nos pés de Jesus, prostituta, ninguém entendia. Por que ela está chorando tanto? E ela lavava os pés com as lágrimas, passava o cabelo nos pés. Sabe o que é aquilo? Era um amor demais. Era relação de amor demais. Era muito amor. Era muito amor, era uma carga de amor muito grande. Aí as pessoas ficam assim, apaixonadas por Jesus. Ela veio de lá e está encontrando algo que ela não teve. E aí ela fala assim: você não tem noção como que Jesus é bom. Aí ela fala assim: mas eu já tenho Jesus. Aí ela: parece que Jesus é diferente. Jesus que está comigo me deixa tão, o coração queimando, que eu quero ler mais a Bíblia. Eu tenho vontade de ler. E eu tenho vontade de orar. Eu tenho vontade de ficar na casa do Senhor. Eu não quero ir embora. Por quê? Porque você está cheio da ação de Deus. E olha aqui a conversa. Vai lá, aí. A conversa orientada para as coisas de Deus, isenta de preconceito. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ela está falando de água, Jesus está falando de água viva. E ela está falando de água, Jesus está falando de água viva. E aí a conversa vai rolando e ela disse assim: olha que coisa linda isso aqui. Vai, próximo. Ó, Jesus além das raças, povos e outros preconceitos. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas 3:28. Não há judeu, não há grego, não há escravo e nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Amém, meu irmão. Não tem mais rico, mais pobre, não tem judeu, mais gentios, todos nós somos em Cristo Jesus. Aquele vontade que você entra na igreja e diz: essa casa me pertence. Eu não entro sem jeito dentro da igreja. Falar com meus alunos que eu entro na igreja presbiteriana do Brasil, e o cara pergunta: você é daqui? Eu falei: sou. Daqui? Sou. Daqui? Sou daqui. Não, rapaz, aqui é da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Eu falei: eu sou da igreja presbiteriana do Brasil. Aqui pertence a quem? Brasil, então eu sou daqui. E aí, é esse mesmo pertencimento que você sente quando você entra dentro dessa igreja. Você tem que falar aquela igreja, nós falamos assim: a nossa igreja. A igreja presbiteriana não, a nossa igreja, porque ela é sua. Olha lá, ó. Nós somos em Cristo. E quando a gente estiver lá na glória, não tem mais presbiteriano. É todo mundo. É batista, presbiteriano. É todas as religiões que tem Jesus como Salvador. É um coro só, é um só em Cristo. E não há mais preconceito. Não tem que criar essa relação preconceituosa. Olha lá em Romanos 10:12, diz assim: portanto não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos que invocam o seu nome. Todos que invocam o seu nome. Passa. E João 3,16. Que cada vez que você lê, você se apaixona mais. E aquela samaritana estava sentindo cada vez mais esse toque de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela deve imaginar: Senhor, esse homem não sabe que eu sou samaritana suja, que há mais de 300 ou 500 anos sou considerado suja perto de um judeu, e ele fica perto de mim.
Mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, todo aquele que crê no nome do Senhor. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Por que você é filho de Deus? Sabe por que você é filho de Deus? Volta lá. Porque todos receberam. Eu dei-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus, meu irmão. Agora, se você não tem Jesus no seu coração, você não é filho de Deus. Você é criatura, como qualquer árvore, como qualquer outro. Mas Deus morreu, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Vamos mais. Jesus conhece as nossas motivações. Jesus conhece as nossas motivações interiores. A motivação daquela mulher era o quê? Água. Senhor, se eu trouxer água aqui, Jesus disse para ela assim: mulher, eu vou te dar água viva. Ela falou assim: Senhor, o senhor nem tem pote para pegar água, aqui é fundo. Jesus, está entendendo? Vamos de novo. Eu vou te dar água viva. Se você beber essa água, você nunca mais vai ter sede. Então me dá, que eu não preciso voltar aqui. Jesus, você tem marido, mulher? Já entrou logo na outra conversa. Você tem marido, mulher? Chama o seu marido lá. Tem marido não? Jesus, eu sei que você não tem. Você já teve 5. E o que você tem não é seu. Aí a conversa começou a mudar de nível, né? Já criou uma relação de Jesus com ela. Ela falou assim, aí ela já deixou o foco da água, da bobeirinha da água, e já focou em Jesus. O que é isso? Jesus conhece as nossas motivações. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Às vezes eu venho aqui, Senhor, eu vim aqui buscar um emprego, eu vim aqui buscar uma expansão dos nossos negócios, eu vim aqui buscar uma coisa melhor para a minha vida, o meu relacionamento. Jesus conhece as suas motivações e fala, ele não está entendendo, eu estou querendo dar algo muito maior para ele, ele está querendo um copo d'água, ele está querendo emprego, aí eu estou querendo dar vida eterna. Esse homem, ele está querendo emprego. Eu quero dar vida eterna para você não entendeu? E essa vida eterna, que vai sendo transformadora, olha o que ele diz no texto, vamos lá, focamos apenas nas necessidades do agora. Olha isso, olha a mulher, das necessidades físicas. As nossas orações são como? Nós aprendemos a orar. Na nossa sala a gente aprendeu a fazer oração. Aí a gente vai fazer oração, o pastor diz, faz uma oração de intercessão. Intercessão é orar por outro. Por isso, esse povo de amarelo maravilhoso tem enchido de graça essa igreja, porque eles estão ali clamando a ação do Espírito Santo, para que os corações sejam transformados, de que essas palavras que estão sendo ditas não sejam ditas daqui da boca, mas sejam uma dita direto do Senhor para a sua vida. Amém. E aí as nossas orações são orações de súplica só. Senhor, me ajude no meu emprego. Pastor, eu falei intercessão, meu irmão, é orar pelo outro. Senhor Deus, abençoa a minha vizinha, abençoa a mim também. Volta para o outro. E você fica sempre orando por si só. As suas orações são de pedir chance, oração de mendigo. Senhor, me dá mais isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, pelo amor de Deus, mais uma coisinha. E você tem, você quer mais, e você não ora por ninguém. Deus conhece as nossas motivações. Ele diz, você não está precisando de carro, você está precisando de transformação. Você não está precisando de emprego, não, rapaz. Você que está entendendo errado. Você está precisando mudar a sua vida, melhorar seu pensamento. A minha oração é essa: Senhor, aquela brasa que o Senhor colocou na língua de Isaías e fez de Isaías uma pessoa transformadora, coloca nos meus olhos, para eu parar de enxergar coisas que não deve, para eu começar a enxergar a ação do Senhor na minha vida, ó Deus, em nome de Jesus. Disse-lhe essa mulher, Senhor, dá-me essa água para que eu não precise vir mais aqui. Olha a coisa pequena dela. Jesus, escreve aí, tem consciência de tudo que aconteceu e acontece nos bastidores da sua vida. Não precisa esconder não, meu irmão. Você pode esconder de seu amigo, da sua família, de todo mundo, mas de Deus você não esconde. E aí você, quando aceita Jesus, você abre o coração, você vai lá para o canto,
abre a porta, fecha a porta e ajoelha e diz: Senhor, vou falar aqui com o Senhor agora. Tenho falado com meus alunos, fala a oração reta com Deus. Senhor, toca aqui, Senhor, no lugar onde só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece isso. Olha aqui, ó, disse Jesus: vai, chama o teu marido. E a mulher disse: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou muito bem, porque até o que você tem não é seu. Jesus conhece os bastidores nossos. Jesus sabe aonde você tem o seu problema. Paulo chama de concupiscência. Jesus sabe aonde você tem facilidade de errar. E aí você tem que tratar disso. Senhor, me ajude a vencer essa área que eu tenho dificuldade, Senhor. Eu tenho sido tentação para o outro, ou tenho o outro sido tentação para mim. Eu tenho sido, as minhas palavras têm sido vergonhosas para o outro. A palavra do outro tem sido vergonhosa para mim. Eu tenho zangado, eu sou sem educação, eu sou grosso. Tenha misericórdia. E vai pedindo a Deus, que Deus vai tratando, porque Ele conhece os bastidores, o recanto, aquele cantinho que as mulheres que gostam de limpeza descobrem. E ele joga ele pro cantinho assim. Amor, tem um negócio lá no canto lá. Consegue achar um lixo no cantinho para varrer. E a gente joga lá no cantinho. Que é pesadinho assim de lado, ó. Ouvi, mas eu paguei. Aquele lixo escondido, Deus sabe. Aquela coisa guardadinha, Deus sabe. Vai pedindo: Senhor Deus, me ajude a tratar disso, Senhor. Vai tratando disso, vai me ajudando a vencer. Essa é a minha oração, Senhor. Vamos lá? Deus conhece todos os bastidores das nossas vidas, porque, olha lá em Salmo 103, 14. Porque Ele, porquanto Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Às vezes a gente fez um esforço hercúleo, um esforço insano, louco, e a gente errou. E a gente chora diante de Deus, e Deus fala assim: eu sei que você vacilou, mas você tentou acertar. Você tentou acertar, eu vi. Você é pó. Quando Deus mata 75 mil dos 3 dias de castigo que Davi escolheu, no primeiro dia, logo no comecinho, Deus mata 75. Davi falou assim: meu Deus, matou 70 mil de vez. Davi entra no chão e começa a clamar. Deus disse: tá bom, para, anjo, não mata mais não. Era para fazer isso em 3 dias, e não aguentou nem meia hora. Eu matei 70 mil de homem em meia hora, matei todo mundo. Ele já está desesperado: Senhor, faz isso não, então me mata. Me mata ali. Me mata. Faz não, Senhor. Porque Deus sabe de você. Ele conhece você. Ele conhece aonde você está errando. Ele conhece a sua estrutura. Os meus olhos viram a minha substância ainda uniforme, e no livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles ainda escrito. Deus já sabia como vai ser o seu futuro. Deus já está vendo das suas dificuldades. Amém, irmão? Amém. Fala com o vizinho aí: amém? Isso aí, para acordar. Vamos lá, está acabando. Mesmo assim, olha que coisa linda, ó. Essa aí não fala a verdade, que dá vontade de chorar. Olha aí, ó. Mesmo assim, Deus nos acolhe como somos, e nos convida a deixarmos o que Ele reescreva a história da nossa vida, por meio de uma relação íntima e eterna com Ele. Gente, o diabo é acusador. O diabo é acusador. Ele vai sempre trazer à tona e vai dizer: ó, fez isso, ó, você está lá na luta, sendo transformado. Mas Deus disse assim: eu vou reescrever a sua história. Eu vou reescrever a sua história. E Ele reescreve aquela história que você fala assim: uma pessoa disse assim, ó: eu achava que eu nunca ia sair da droga. 16 anos, o máximo da droga. E aí ele achava que ele nunca ia sair. O nunca é a expressão mais dura para mim. O nunca e sempre. Mas Deus é assim, ó. Deus diz assim: eu vou reescrever a sua história. Eu vou transformar a sua vida. Eu não quero mais, eu quero ter uma relação íntima com você, rapaz. Eu quero tratar, levar você uma vida eterna. Mas eu quero que você comece essa vida eterna aqui na terra.
tratada, limpa, purificada, né? Essa ação de Deus. E esse versículo que vem no nosso coração diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando a gente está naquela dor que só a gente conhece, aquela dor que ninguém consegue entender, aquela voz diz: vem, vinde a mim, vem, eu vou te carregar no colo, vem. E aí Jesus chega para aquela mulher e diz: e aí? Quando essa conversa passa para outra linha, e ele diz assim, deixa eu ver, a conversa passa a ter outro tom entre a mulher samaritana e Jesus. A mulher era presa de uma religiosidade que ela diz assim, ó: Senhor, é nesse monte, nós estávamos melhorando a conversa, Senhor, é nesse monte que eu tenho que adorar, ou é lá em Jerusalém? Sabe por que isso, a pergunta? Porque os judeus falavam que só podia adorar em Jerusalém, só em Jerusalém. Quando estava na Babilônia, em Salmo 137 diz: cante aí um novo cântico para mim. Ele diz: como? Eu vou cantar uma música em terras estranhas, porque para ele louvar tinha que ser em Jerusalém. Em contrapartida, diferente disso, o povo lá de Israel, lá da Samaria, dizia: não, melhor lugar para adorar é no monte Gerizim, é o melhor lugar. E ela diz: Senhor, é nesse monte aqui que eu adoro, ou lá em Jerusalém? Jesus disse: entendeu ainda, vamos comigo, ó. Não é aqui, Jerusalém, nem Gerizim, porque Deus quer os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é local, não é dentro daqui da igreja, não é lá no outro templo, não precisa ir lá no monte só para adorar. Eu vou adorar lá no monte, eu vou adorar aqui, mas o Espírito, mas Deus quer uma adoração em espírito e em verdade. Nossos pais adoravam nesse monte. Eu vou dizer que em Jerusalém é um lugar para adorar. Olha a conversa como vai. E a maior resposta de quem ama, é um amor demais. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, Jesus falou, o meu Pai procura os tais que assim adora. Deus é espírito, não importa que adore em espírito e em verdade. Olha aqui, meu, o grande finale. Grande finale é uma expressão em espanhol que diz o grande fim. Em inglês é grand finale também, o grande fim. E aí o grande finale, aquele toque maior, aquela pitada perfeita, quando a conversa estava chegando no final, Jesus disse assim para ela. A mulher falou: Senhor, eu sei que o Messias, que se chama, esse aqui que me fez chorar, olha só essa frase aqui, gente. A mulher disse assim, tenta imaginar aquela conversa, mas todo mundo em volta dela, todo mundo na célula, aquela mulher conversando com Jesus, e ela disse assim: Senhor, eu sei, e essa fala é a fala de um monte de gente de célula, que não conhece Jesus ainda. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo vem, quando ele vier anunciará tudo. Olha a fala de Jesus, ó. Essa aqui, ó. Eu disse que eu ia chorar. Deus. Eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. E ela enxergou isso nele. E aquela mulher miserável, suja, desprezada por todo mundo, por todo judeu, ela encontra com um judeu transformador e diz assim, ó: eu sou o que falo contigo, mulher. Aí ela fala: é você. E ela fica tão desesperada que ela deixa a água, o cântaro, e sai correndo, desesperada, e diz: eu encontrei Jesus, ele falou comigo. Eu encontrei Jesus e ele falou comigo. Eu encontrei Jesus e ele falou comigo, e ele disse tudo sobre a minha vida. E ela falava para mais gente. E o cara, onde ele está? O Messias? Ele está lá
Ele está lá e diz que vai esperar a gente, vão lá. E aí Jesus disse assim, ó, e a mulher, e muitos creram nele. Uma cidade é transformada por aquela fala: eu sou o que falo contigo. Já imagina, no desespero da sua alma, na dor da sua alma, Jesus bota a mão e diz assim: eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que tem dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo Salvador. Diante disso, meus irmãos, diante de uma fala que come o coração da gente: eu sou o que falo contigo. Vamos ficar de pé para a gente orar a Deus.